tudo bem? Mais uma aula de ciências e nós vamos começar falando sobre os biomas brasileiros. Hoje nós vamos falar sobre os campos, também chamados de pampa. Ocorrem exclusivamente no estado do Rio Grande do Sul, onde os invernos entre junho e setembro são frios, né, com menos chuvas, e os verões de dezembro a março são quentes e com mais chuvas. Nesse bioma predominam áreas planas com vegetação, arbustos e abundante de gramíneas. Algumas espécies são o brinco de princesa e a erva dos pampas. Imagens aí abaixo, né, junto com o mapa do Brasil, para a gente observar esse bioma. Tem alguns animais desse bioma, dessa região. Aves como o tie-sangue, a coruja buraqueira e o quero-quero são alguns dos animais nativos dos pampas. Mamíferos como o gato-palheiro e aves como a noivinha de rabo preto são exemplos de animais ameaçados de extinção. Metade da área desse bioma já foi alterada para o uso da agricultura e pecuária. Em razão disso, além da perda de seu ambiente, os seres vivos daquela região sofrem com a contaminação do solo e da água por causa dos produtos químicos usados nos manejos de animais e nas plantações. Aí nós vamos falar um pouquinho agora também sobre o cerrado, tá? O cerrado está localizado principalmente na região centro-oeste do Brasil. Ele é o segundo maior bioma do país, superando apenas as florestas amazônicas. O cerrado apresenta estação chuvosa na primavera e no verão, entre outubro e março, e outra com poucas chuvas no inverno, no período de maio a setembro. Essa variação determina a época da florada frutificação e também da reprodução dos animais. Aqui do lado tem um mapa, né, do Brasil, e aí onde está em verde são os locais que tem o bioma cerrado. A vegetação típica é formada por árvores baixas, em geral espaçadas, e por arbustos e gramíneas, que formam extensos campos. Mas há também formações de floresta em que predomina árvores um pouco mais altas e mais próximas uma das outras. Lembra que a gente fez o diagrama de perfil e tinha essa imagem, né, de vegetação menor, que a gente falou que era até mais rasteira, né? As árvores mais características do cerrado têm troncos e galhos retorcidos com casca grossa e folhas espessas. As raízes dessas árvores geralmente são longas, permitindo que alcance fontes de água nas camadas mais profundas do solo. Vamos lá para a atividade. Leia o texto abaixo e responda as questões no caderno. Vale a pena reparar na forma da vegetação, pois os galhos retorcidos vão crescendo enrolados, aguçando a imaginação. Nem se atreva a dizer que ser torto é ter defeito. Aqui é um texto para a gente pensar um pouquinho. A. O texto se refere a qual dos biomas brasileiros? Está falando de que tipo de vegetação que a gente acabou de ver aí? Do pampa ou do cerrado? Letra B. Encontre e sublinhe no texto uma característica típica desse bioma. Qual que é aquilo no que a gente acabou de ver nas imagens aqui? Como que é as árvores? Tá? Só vocês sublinharem lá no texto, tá bom? Letra C. Cite outra característica da vegetação do bioma que não aparece no texto. Então, vamos lá. Qual outra características que não aparece nesse textinho que a gente acabou de ver aqui, mas tem no texto acima aqui, que a gente acabou de ler sobre ele, tá? Então, vocês podem escrever aí uma ou duas características, tá? Vamos para a próxima página.
Alguns animais do cerrado são o tamanduá-bandeira, a cascavel, a ema, o tatu-bola e o lobo-guará e o sapo-cururu. Então esses são os animais dessa região aí do cerrado. Então aqui tem as imagens, né, que tem o tamanduá, a cascavel, o tatu-bola e o lobo-guará, que está ameaçado de extinção. O cerrado tem sido intensamente devastado nas últimas décadas. Depois da Mata Atlântica, é o bioma brasileiro mais ameaçado. Os motivos são o crescimento das cidades e regiões próximas, a mineração e a transformação de grandes regiões em pastos e plantações, como as de soja e cana-de-açúcar. Essas transformações modificam radicalmente o ambiente e contaminam as águas com produtos químicos. O cerrado sofre ainda com incêndios não naturais, isto é, provocado por seres humanos em áreas extensas. Atividade número 2 aqui, ó. Em trio, pesquise em revistas, jornais e na internet imagens do biomas. Recorte ou imprime algumas das imagens selecionadas, por exemplo, uma fotografia ou ilustração de alguma planta ou animal nativo e de seres vivos que servem de alimento para os animais. Em seguida, faça o que se pede. Gente, o número 2 aqui, a gente não vai fazer essa atividade, tá? Porque é uma pesquisa que a gente teria que estar fazendo recortes, né? Desse tipo de animais, né? Desse tipo de bioma que seria o cerrado. Mas vocês podem pesquisar algo na internet, tá? E colocar aí no seu caderno que aprendi sobre, tá bom? Uma coisinha pouca, tá? 3, 4 linhas que vocês aprenderam sobre pesquisando mais sobre o cerrado. Escrevam no caderno, né? Coloquem lá, como forma de pesquisa mesmo, tá bom? Eu posso deixar alguns sites depois no grupo como sugestões, porque tem alguns sites que não são confiáveis para estar fazendo pesquisa. Eu vou deixar o nome de 2 lá que eu gosto bastante e vocês podem fazer essa pesquisa também pelo celular, pelo notebook, tá joia? Então essa foi a nossa aula dessa semana, tá? Façam com bastante capricho, tirem foto e qualquer dúvida vocês já sabem, é só mandar para mim no meu WhatsApp, tá bom? Beijo para vocês, boa semana!